Senhor Yang, que passagem o senhor tem aqui? Eu vejo que tem estado numa viagem longa. África, Europa e até mesmo Israel. Sim, essa é uma viagem que eu nunca esquecerei. Nós visitamos muitos lugares maravilhosos. Nenhum mais interessante do que Israel. Obrigado, Sr. Yang. Israel, isso é interessante. Nós temos ouvido bastante sobre esse novo país nesses dias. Meu nome é Muntz. J. Palmer Muntz. Como você sabe? Eu conheço das conferências Bíblia do Lago e eu posso entender o seu interesse em Israel. Você não tem uma conferência anual sobre profecia dos judeus? Certamente temos. Estudantes bíblicos de toda a América reúnem todo ano lá no lago para discutir a significância dos eventos relacionados a Israel. Especialmente nesses acontecimentos que estão estabelecidos nas profecias bíblicas, mas o nosso desejo primário é alcançar a todos os judeus do mundo com a verdade que Jesus de Nazaré é o seu Messias prometido. Certamente Israel é um campo fértil para a atividade missionária dos cristãos. A propósito, qual foi o motivo de você ir para Israel? Meu motivo de ir para Israel é o mesmo que todos os cristãos do mundo, a qual, por séculos passados, para ir lá ver com os próprios olhos a terra em que Jesus viveu e morreu. Gostaria de me contar tudo sobre isso? Alegremente. Eu estava especialmente impressionado com a qualidade do tempo imutável dos locais que eu vi. As pessoas parecem que estão indo e vindo como se elas tenham ido por séculos. Há algo ali no Oriente, o que faz diferente de todo o resto do mundo. Aqui, a tradição ainda é um conceito respeitado. E ainda, com os seus costumes antigos e modos tradicionais, a invasão do século XX se consegue ver em cada mão. Uma invasão das roupas ocidentais, das coisas brilhantes, ruas antigas, que por séculos era conhecida somente com caminhos orientais. E agora, olhando e parecendo um novo mundo estranho, um mundo de aceitação relutante de conceitos novos e estrangeiros. Não se pode evitar o senso de indiferença aqui para os tempos modernos da vida ocidental. Um casual padrão vagaroso é visto em cada mão. Um ritmo sem pressa, uma perspectiva prosaica que beira o fatalismo. Os árabes de Jerusalém, agora portanto habitantes da cidade, são essencialmente filhos do deserto, os nômades. Desde o início da história, essa terra conturbada tem sido a estrada para exércitos em fúria, egípcios, varrendo do norte os medos e os persas do leste, gregos e romanos do oeste, Napoleão, general Allegri. Uma vez que ela está estrategicamente localizada na terra com as rotas do norte e as rotas do sul, a maioria desses líderes militares consideraram a Palestina não como um prêmio em si mesmo, mas também como uma forma para o fim. Cicatrizes desta história são vistas em todos os lugares como evidência das ruínas antigas, das batalhas do passado. E no estado retardado de desenvolvimento econômico, o mais de tudo é visto nas linhas dos cuidados e preocupação gravado na face do seu povo. A guerra tem passado por este caminho muitas vezes, e não mais devastante do que a guerra dos árabes com Israel. Casas pacíficas e igrejas erigidos com monumentos grotescos nos seus lugares. Muros massivos podem ser esmagados por bombardeios modernos. Mas as barreiras de preconceito racial erigidas no coração do homem constituem uma linha maginote intransponível de ódio. O Muro das Lamentações, agora deserto, o que uma vez foi o cenário dos judeus orando, agora está solitário em uma rua morta, onde somente os passos dos soldados árabes, guardando para manter os judeus longe, pode ser ouvido. Por séculos, os judeus vêm de todas as terras para escrever as suas orações em pergaminhos e bater as suas cabeças contra essas pedras calcárias, para agonizar os seus corações por causa da sua dispersão.
Muitos são os judeus que têm chorado aqui antecipando a vinda do Messias, orando para aquele dia quando o escolhido de Israel, filho de Davi, virá redimir a nação. Jerusalém. Não pode ser esquecido e emocionante passagem de Betânia pelo Monte das Oliveiras. Aí está, bem diante de você, uma das mais antigas cidades do mundo. Para os estudantes das terras da Bíblia, facilmente a mais importante. A poucas milhas de Jerusalém, aos arredores de Belém, nós chegamos na caverna dos pastores, onde eles cuidam das ovelhas por a noite. Ouviram o anúncio do nascimento do Messias. A Igreja da Natividade está conservada em nossas memórias como local do nascimento do Salvador. E a pequena porta de entrada da igreja, nós pensamos nas palavras de Jesus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Um dos pontos mais importantes da nossa viagem foi ver as terras antigas, também as cerâmicas, no lar do professor Sukhini, da qual os rolos famosos encontrados no Mar Morto, do livro de Isaías, foram descobertos. Essas fotos raramente foram tiradas dos manuscritos recentemente. Foi descoberta nos mais antigos manuscritos hebreus do Velho Testamento, reputado como ter existente centenas de anos antes do tempo de Cristo. Além de estar como um valor arqueológico, o livro Os Rolos de Isaías estabelece, além de qualquer questão, de que um homem, sob a inspiração de Deus, o autor daquela palavra profética, professor Sukhini, que traduziu para nós do Hebreus original a inscrição de Isaías do sofrimento do servo, da qual carregou as nossas dores e foi ferido pelas nossas iniquidades. É natural ir de Isaías para o local da caveira, o Calvário ali mesmo, para aquele local ao qual é aceito por muitos dos evangélicos como o local autêntico da crucificação do nosso Senhor. Quando você caminha do lado do Calvário, no pé da montanha, ali no Jardim da Tumba, aqui um deve parar e ler as palavras de Mateus descrevendo a glória daquela primeira manhã de Páscoa, quando o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da porta, dizendo: Não tenhais medo, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Do Jardim da Tumba, nós fomos para o Monte das Oliveiras, da qual domina o lado leste de Jerusalém. Nos emocionou estar ali e ler essas palavras do livro de Atos. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Há de vir assim como para o céu o viste ir. Estas palavras são como o pêndulo de um sino que continua batendo nos meus ouvidos. Desde que voltei da Terra Santa, eu não consigo esquecer. Eu sinceramente creio que eles são as palavras mais importantes do mundo. Falando da segunda vinda de Jesus Cristo, talvez você esteja interessado num artigo que eu estou lendo na Revista Cristã, da qual o editor reitera a ideia de que nós temos um pouco tempo até o final desta era. Eu tenho estudando as profecias da Bíblia por anos, e especialmente interessados nos sinais do final do tempo relacionado com a nação de Israel. Você viu algo na Terra Santa da qual indica possível cumprimento da profecia? Certamente eu vi.
E, na verdade, eu voltei da Terra Santa com um sentimento totalmente diferente de que eu teria visitando os santuários cristãos. Foi claramente muito interessante e uma bênção, mas eu estava igualmente impressionado com as coisas que estão ocorrendo naquela terra hoje. Eventos sendo desvelados em Israel, perante os nossos olhos, quando você olha para Nova Jerusalém. Depois de cruzar 45 metros do lado árabe da Velha Jerusalém, através do famoso portão de Mandelbaum, você ficará impressionado com as marcas e o contraste entre as duas civilizações vivendo lado a lado, mas ainda assim séculos separados em caráter. Em contraste com o mundo árabe do século X e a sua forma primitiva de casas, lojas e transportes, nós temos uma Jerusalém de judeus moderna, com comércio, negócios, atividades em todo o solo, arquitetura refletindo todas as suas vantagens e os designs contemporâneos. Lojas atendendo a todos os desejos da forma de viver ocidental. As mulheres de Israel encontram nas vitrines na Praça de Sião, como as mulheres américas irresistíveis na Quinta Avenida. O problema de tráfego peculiar às cidades ocidental tem invadido a Cidade Santa. Claro, Tel Aviv, a colina da primavera eterna, por inúmeros anos, a única verdadeira cidade judia no mundo, agora uma das áreas metropolitanas que mais cresce em todo o leste. Nas grandes cidades de Israel, você pode sentir o pulso de uma nação despertando para o seu renascimento. Parado ali de frente do edifício do parlamento, da qual estão os legisladores nacionais, eu me dei conta que pela primeira vez em 2000 anos Israel é uma nação novamente. Ela escreveu a sua própria constituição, sua própria moeda, e o escudo de Davi na sua bandeira orgulhosamente declara sua liberdade. O menorá, o castiçal de 7 ramificações do Templo de Salomão, agora adorna a casa do legislador. E em cada mão, os símbolos antigos se encaixam na arquitetura moderna e o feixe de trigo, sugerindo a continuação da semente de Israel. Talvez você também vai pensar em Isaías 5:7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E novamente você vê a figueira sendo usada como um símbolo nacional. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Guerra sempre atinge o coração humano com terror. O mundo muito se lembra do dia em que o infante Estado de Israel foi anunciado. 5 nações orgulhosas muçulmanas proclamaram que iriam empurrar os judeus para o mar e retornar a terra para os árabes do Oriente Médio. Superioridade do poder do homem, recursos de guerras do lado das ervas. 45 milhões de muçulmanos cercaram uma pequena ilha de somente 650 mil judeus. A paixão para destruir o Estado judaico possuía cada classe de árabe, do camponês até o governador. Mas o que o mundo árabe particularmente não considerava era o vigor que estes homens, que faziam o Hebreus Haganá. Aqui, os homens foram forjados nos campos de concentração de Buchenwald e Dachau, e mal sabia o mundo que estava observando o propósito final de Deus para Israel, como foi revelado nas promessas de Isaías. E eles saberão que estarão seguros em sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que serviam dela.
O Deus de Israel lutou pelo seu povo antigo, ainda que eles não tivessem ciente disso. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, revelou a Ele mesmo. Esta foi a hora da sua libertação. Alegrias e músicas, o som das danças foram ouvidos através de toda a terra, enquanto os jovens e velhos deram vazão à sua alegria, àquela vitória antiga. A existência de um novo Estado de Israel deve muito a um exército de homens e mulheres e crianças valentes heróis, a qual a evidência pode ser vista em todas as partes da terra. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita da sua destreza. Relíquias sombrias de caminhões e tanques e outros equipamentos militares são deixados do lado das rodovias como uma memória perpétua do povo corajoso, com uma monumental vitória. Lá no edifício Knesset, no parlamento judeu, onde estão os legisladores, há uma bandeira. A primeira bandeira judia no tempo moderno foi Isaías que escreveu. E levantará um estandarte entre as nações. Aqui é uma democracia com seu próprio presidente agora. Um dia terá um rei divino. Dentro do seu quadro político e religioso do novo Estado de Israel, há muitos judeus ortodoxos devotos que estão intensamente conscientes da sua era antiga, amarrados a uma data de mais de 4.000 anos. Esse segmento ortodoxo de judeus na população controla em muitas eleições o equilíbrio de poder entre as campanhas e as aplicações estritas da lei mosaica. E é profundamente significante que orações sejam feitas diárias através da terra para a vinda do Messias. As crianças dos parentes ortodoxos são crescidos nas tradições hebraicas antigas e desde cedo estão aprendendo novamente as promessas antigas dos profetas, da qual falou do Messias de Israel. Um segmento da população chamado de zelotes vive na expectativa momentânea daquela aparição do Messias. Os líderes zelotes proíbem a aceitação até da autoridade temporal do Estado de Israel. Eles negam que o governo tenha qualquer direito de existência até que o Messias venha. É entre estes e outros judeus que o novo Estado de Israel, que eu creio, que encontrará um campo fértil para o Evangelho. Muitas dessas pessoas receberão as novas do Evangelho de Jesus de Nazaré. Na Rocha do Julgamento, em Maroni, eu fiquei interessado em aprender que os judeus Hassidim selecionaram o local onde ele esperava que o Messias sentaria e julgaria o mundo, isso indicando a grande expectação messiânica. Isso está localizado no alto, no meio das colinas da Galileia, adjacente às ruínas da sinagoga, onde as tábuas da lei foram escondidas e preservadas. Em todos estes gestos antigos, ao longo do tempo, na própria terra, parece clamar: quanto tempo, ó Senhor, quanto tempo! Bem, essa consciência messiânica na parte da nação de Israel é muito interessante. Aqueles que ainda estudam as profecias da Bíblia é marcante. E mesmo assim, Paulo nos diz que a nação foi cegada em parte, sua visão escurecida por incredulidade. Mesmo assim, eles sentem o pulso da história, o mar do destino, e reconhece que o Deus de Abraão está trazendo o seu povo de volta à terra prometida. Porque você é um estudante das profecias bíblicas, você estará especialmente interessado na cidade moderna de Haifa, um dos lugares mais importantes de Israel hoje, espalhada sobre o Monte Carmelo,
dominando o azul Mediterrâneo através da Baía de Otter, e hoje hospeda mais imigrantes de qualquer outra cidade no mundo. E não somente isso, tem um porto principal para o comércio, mas também, para muitos dos israelitas imigrantes, o portão de entrada é variado em cores, as ruas constitui a primeira impressão dos novos imigrantes. As suas ruas gentilmente inclinadas, correndo através dos residenciais e dos negócios, abre uma nova vista de oportunidade para os novatos. Foi para Haifa primeiro que muito das ovelhas perdidas de Israel retornaram. Retornaram através do mar, das torturas, das câmaras da Alemanha, de trás das cortinas de ferro, da Polônia, da Hungria, Romênia, do Irã e do Iêmen, da África e das ilhas do mar, um fluxo contínuo de uma humanidade dolorida em busca de liberdade para ter uma nação para si própria. Descarregando a carga de um navio cheio de imigrantes, eu imaginei. É isso o que Isaías quis dizer quando ele escreveu: e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria e do Egito e de Patros e da Etiópia e do Elã e de Sinar e de Ramate e das ilhas do mar, e levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Você encontrará pessoas com mais de 100 anos de idade, que te dirá que eles têm voltado para a terra prometida não para morrer lá, mas para dar as bem-vindas ao Messias que está vindo, e eles confidentemente esperam. São pessoas como essas que o primeiro-ministro David Ben-Gurion estava direcionando o 2º aniversário da independência de Israel, significantemente referenciado no livro de Isaías, capítulo 43, versículos 5 e 6. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, dá, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Nos primeiros 20 meses de existência, o novo Estado de Israel absorveu aproximadamente 250 mil imigrantes na sua economia, da qual uma porcentagem básica da população seria equivalente a 55 milhões nos Estados Unidos. E nos próximos 16 meses de período, 275 mil imigrantes entraram em Israel. E nesse montante, 27% veio da Polônia, 27% veio dos países Balcãs, 16% do Oriente Médio, 12% do centro da Europa, 11% do norte da África, 3% da Rússia e 3% de outras partes do mundo. Israel provavelmente constitui uma das maiores mudanças de população na história recente do mundo. Este fenomenal retorno do povo disperso, frequentemente aludido na Bíblia, deveria desafiar cada cristão que busca as Escrituras para saber o que está acontecendo com eles no mundo de profecia. Não é eu que devo dizer, mas é isso que está acontecendo em Israel, constitui o cumprimento das profecias bíblicas. Eu estou simplesmente reportando para você o que eu tenho visto e ouvido. Certamente, de qualquer forma, ninguém pode proporcionar inteiramente ou ignorar essas coisas. Esses acontecimentos em Israel é provocante o suficiente para os estudantes da Bíblia, para os cristãos perguntar: quanto tempo mais, Senhor? Quanto tempo? O centro de recepção em Haifa é, em qualquer sentido da palavra, um caldeirão. É para esse campo temporário que os judeus imigrantes são levados imediatamente na chegada do país. Aqui eles encontram novos amigos de toda parte do mundo, Europa, Ásia,
África do Norte, Índias e todo o hemisfério ocidental, as ilhas do mar. É neste centro de recepção que um pode testemunhar o milagre da preservação da identidade judia, vítimas das diásporas, espalhado literalmente para os 4 cantos da terra, sujeito a qualquer forma econômica, social e discriminação, e ainda tem mantido um povo separado. E foi profetizado disso muito tempo atrás. Eis que um povo que mora sozinho não será contado entre os gentios. Para muitas dessas pessoas, simplesmente um apertar de mão é inacreditavelmente um sinal de bondade. Para tudo, há uma feliz confiança de que não há um gueto esperando eles aqui, que não há polícia do Estado para vitimar as suas vidas. Nas ruas do centro de recepção, você não pode evitar e lembrar as palavras do salmista. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. E o solo estéril, da qual por muito tempo foi considerado inútil para o propósito da agricultura, agora está cheio de pomares de frutas cítricas e jardins florescentes, onde os cactos antes cresciam, agora vegetais, onde os espinhos, agora o lírio dos vales, refloresce novamente. Quando eu perguntei a algum dos fazendeiros qual é o segredo de tudo isso, ele disse: trabalho, água e amor pela terra. De todo o trabalho que eu vi, bastante trabalho árduo, nos campos rochosos, tirando as rochas, trabalhando com ferramentas primitivas, especialmente encontrado entre os cidadãos árabes do Estado Jovem, que eram relutantes a adotar os métodos de agricultura mais moderna empregado pelos judeus imigrantes. O trabalho era levado com qualquer ferramenta que estivesse pela frente, mas sempre encontrando aquelas mãos com a rara devoção para uma tarefa sagrada, trabalho. Rochas estéreis foram removidas dos lados das montanhas, e é esse ingrediente simples, tão desprezado por muitos do mundo hoje, o trabalho humano, da qual literalmente mudou a terra desse povo antigo. Os israelitas, em cada idade e ambos os sexos, são chamados para fazer a sua parte para a terra, de reclamar a terra. As árvores jovens são pacientemente plantadas e regadas. Nas palavras sugestivas de Ezequiel, esta terra que uma vez foi desolada, está se tornando como o jardim do Éden, e os desperdícios e as cidades com ruínas desoladas está se tornando crescente e habitada. Trabalho e água. Aqui está a resposta para as perguntas dos céticos. Se a Palestina valeria o esforço. E como resultado da habilidade de usar o recurso da água, Israel pode agora reclamar grande riqueza por pés quadrados de qualquer outro país desenvolvido no mundo. Este humilde pedaço de eira de nações rivais, da qual o valor só servia para uma rodovia principal do exército, e agora está revelando, através da mão beneficente de Deus, o verdadeiro propósito, e como a terra prometida incondicionalmente dada para o Pai através da aliança abraânica, por alguns anos tem sido conhecido como um dos lagos subterrâneos abaixo da planície marítima de Israel. Seus recursos estavam esperando o desenvolvimento das mãos da nova geração de judeus, da qual, com as suas engenhosidades e as habilidades técnicas, poderia colocar para uso prático. Água traz poder, e poder gera vida. A terra desolada está se entregando a um carpete de vegetação. Israel é um estudo em contraste. No coração da semi-industrial terra moderna,
Nós temos uma das cidades mais antigas do mundo, com uma população árabe de nômades, desfrutando das tradições medievais. Esse esforço entre os árabes, filhos de Ismael, e os Israel, filhos de Isaac, continua sem resolver. O fato da velha cidade ainda estar sob o controle árabe e cada nação é permitido entrar lá, exceto os judeus, nos lembra da profecia de Lucas. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. As Escrituras predizem que a cidade de Jerusalém se expandiria e cresceria, se espalhando para o sul e para o oeste e finalmente para o norte, mas em nenhum momento ela disse para o leste. Hoje, os bairros judeus estão cercados pelas velhas quadras dos árabes em todos os lados, mas exceto no leste. Em direção ao leste, o cemitério, o caminho de Josafá, ali está em silêncio o testemunho de uma profecia. E as tradições dizem que Jesus passou através do portão dourado do muro oriental no seu caminho para Jerusalém no domingo de Ramos. Esse portão está selado e fechado por séculos, mas é crido em Jerusalém que no dia em que o Messias retornar para julgar as nações, o portão será aberto e ele passará por ele, retornando para a cidade. A Palestina, uma vez um vale de ossos secos, tem se tornado um local de muito barulhos e atividade, relembrando da visão de Ezequiel. Comércio e negócios têm se tornado um uso do pecado na carne de uma nação uma vez parecida a ossos mortos. A carne das pessoas, vindo nas pessoas, dá à nação judia uma forma novamente. Muitos estão brotando na indústria elétrica na Galileia, tão vital para a indústria, uma vez disponível para as fábricas no seu poder máximo. Não temos nós aqui tudo, mas uma ressurreição espiritual falada pelo profeta? Não estamos nós esperando o soprar de Deus para trazer o cumprimento à profecia de Ezequiel dos ossos secos? Nas sombras das ruínas antigas, casas pré-fabricadas e vilas estão sendo formadas e foram preditas pelo profeta Ezequiel. As grandes cidades sendo desperdiçadas e construídas diante dos nossos olhos, trabalhos de construção, fazendas, agricultura, tudo está suportando essa nova expressão de vida. A maioria dos imigrantes, eles têm recentemente vindo da classe de mercante e não estão acostumados com a forma manual da agricultura, como era requerido para reconstruir a terra. Eles notavelmente adaptaram num período curto de tempo. A eles são a satisfação no final de cada dia, não somente construir os seus lares, mas também a recompensa de construir uma nação. Não mais com medo no final do dia, as crianças confiantes esperam o retorno dos papais. Avante eles vão, porque assim diz o Senhor: eis que eu trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. As multidões nos navios da Europa, 40.000 de avião do Imen, 123 foram trazidos da Pérsia neste 16 sozinhos, milhares de ônibus e de trem do Oriente, do Leste e do Oeste. E o Senhor disse: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra.
Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-as nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. A atenção do mundo está focada em Israel hoje. O capital mundial está intensamente ciente da significância internacional do que está transparecendo ali naquela terra tão pequena. A Londres, grande metrópole, a cosmopolita Paris, assim como Roma, estão todos observando Israel hoje. Eu gostaria de saber se os cristãos estão intensamente conscientes da importância dos eventos recentes em Israel na luz da profecia. Estudantes da Bíblia têm crido ao longo do tempo que Israel aponta o caminho para o retorno de Jesus Cristo. Homens em todos os lugares estão fazendo a pergunta: quanto tempo ainda falta? Quanto tempo para pregar o Evangelho para os judeus e depois para o mundo que está esperando? E que hora no relógio da eternidade de Deus? Quanto tempo mais para completar a tarefa no estrangeiro, na qual foi assinado a nós pela grande comissão? Quanto tempo ainda temos sobrando para fazer discípulos para o Mestre? Quanto tempo antes o Senhor, Ele mesmo, descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.